Deixa eu apresentar a Marta. A gente já fez uma live aqui no Mulheres que se Reinventam. A Marta é uma mulher também que se reinventa. A última reinvenção dela foi do marketing para a viagem. Ela que conhece o mundo inteiro e ela abriu uma agência de viagens. Já tem uns 3 anos agora, né? Nem vamos contar esse último ano de 2020, Nem né? me fale. Deu meio que uma parada, né, Marta? Foi Estava bem complicado. lotada aí de grupos fechados, mas agora, 2021, já agora a gente teve essa notícia maravilhosa da vacina. Ô, Heron, vamos para o Egito, Heron aí, um cabeleireiro fantástico, que a gente também fez uma live com ele, maravilhosa, entrando aí junto com a gente também. Bianca, Oi, Bianca. E aí, ela já está animada de novo, já fechando novos grupos. Porque ela também, ela se especializou no Oriente, não é, Marta? eu acabei me especializando muito em Ásia, fazendo muito Ásia, e é a minha paixão, né? Porque é realmente outra cultura, uma cultura oriental, enfim, te questiona. Adoro, tenho fascinação. Mas no caso, o Egito, aí esse próximo grupo já seria Egito, que eu já estou articulando, que a gente vai falar, e seria Norte da África, que também é uma área da minha especialidade, que é Norte da África, Ásia, Oriente Médio, são esses lugares que aí a gente ficou um ano parado. No ano passado eu ainda entreguei 3 grupos entre janeiro e fevereiro. Então eu ainda viajei, ainda foi ótimo, tal. Depois alguns grupos pararam e vamos agora com a vacina vamos retomando aos poucos. Ah, maravilha, porque a gente precisa passear, a Nem gente me precisa viajar. fale, nem me fale, muito. E, Marta, o que eu acho interessante das suas viagens é que o que é bacana é que você faz viagens assim, como você conhece muitos lugares, e também queria relembrar aqui que você já conversou um pouco com a gente sobre isso, e Igor, oi, falei o do Hugo. querido Igor, fala. Ah, gente, aliás, eu vou aproveitar também, quem tiver pergunta sobre o Egito, até mesmo sobre outros destinos aí para o Oriente, a Marta também leva muita gente para a Índia, para a Tailândia, para o Camboja, Vietnã. Pode perguntar, gente, fiquem à vontade, por favor, que a Marta vai responder tudo com o maior prazer. E o que eu acho interessante é que quando você começa a falar dos destinos e quando você monta os seus roteiros, você monta tudo de uma forma muito única e especial, porque essa sua paixão pelas viagens veio da sua mãe, não é? Que quando você viajava com ela sempre que levava vocês nas viagens, nos lugares, ela contava toda a história. É E isso é verdade, que é bacana. Ainda mais quando a gente fala do Egito, é verdade. porque isso é fundamental na hora de viajar. Sim, Egito é o berço da civilização, é um lugar maravilhoso. Eu acho que é uma das viagens mais lindas que uma pessoa pode fazer. É você conhecer o berço da civilização. Então, você vai ver as pirâmides, vai navegar pelo Nilo. É incrível. Depois, neste grupo, a gente ainda termina em Sharm el-Sheikh, que é maravilhoso. Enfim, é uma viagem linda. E sim, é uma paixão que vem desde criança. Minha mãe nasceu em 1936 e já viajava muito, já era uma mulher que viajava muito, passou esse desejo pelos filhos. Eu acho que nós somos em 3, eu acho que dos 3, acho que pegou mais em mim. Acabou que dos 3 eu fui a que mais fiquei viciada nessa coisa de viagem. E hoje trabalho com isso, que é uma paixão, e estou super animada. Foi um ano bem complicado para o nosso setor, e agora eu percebo que as coisas estão melhorando. O Egito, por exemplo, é um destino que está aberto, fechou pouquíssimo, alguns outros estão abrindo aos poucos. Enfim, aí eu tô super animada e esse grupo vai ser maravilhoso. Você falou aí que o Egito é o berço da civilização. Sim. Eu assisto muitas palestras da professora Lúcia Helena Galvão, ela, aliás, virou um sucesso, né? Não sei se vocês assistem, vocês que estão aqui com a gente acompanhando a nossa live, mas ela é uma filósofa muito, muito bacana. Você conhece, né, Conheço, Marta? conheço, conheço, conheço. E ela fala muito do Egito e ela diz
que a Ana Lu está falando aqui que está louca para ir novamente para o Egito. E ela disse que antigamente, na época do Sócrates, a gente está falando de 2.500 anos atrás, que na época dele, dos filósofos, a Disneylândia deles era ir para o Egito. Verdade. E os filósofos todos, eles queriam ir justamente para onde você vai agora levar o pessoal, né? Uhum. Que é lá em Luxor, por exemplo, não é? Sim. Tebas. Tebas, né? Sim, Luxor é um dos pedaços da viagem. A nossa viagem ela vai se estruturar da seguinte forma: a gente chega no Egito. Vamos lá, são 13 dias, não é isso? São 13 dias, 12 noites. A gente chega no Egito, sai de São Paulo, chega no Egito, faz uma escala em Istambul, nós vamos pela Turkish. E chegando no Egito, a gente chega por volta das 6h30. É um grupo pequeno, Dri. Eu tô fazendo um formato agora só de poucas pessoas. Não é nem em função da pandemia, eu acho que fica uma coisa mais intimista. E nesse grupo especificamente do Egito, incluindo eu, são 8 pessoas. Então é uma van o tempo inteiro. Então é uma coisa super exclusiva. A gente tem um pick-up no aeroporto. Logo que chega por volta das 7h30 da noite, já vai direto para o hotel. O hotel no Egito vai ser o Ritz-Carlton, que é o The Nylon Ritz-Carlton, que é maravilhoso, é um hotel espetacular. A gente fica 3 dias e nesses 3 dias nós vamos visitar o Museu do Cairo, ver os tesouros de Tutankhamon, enfim, tudo que o Cairo, as pirâmides, o cartão postal do Egito, né, as 3 pirâmides e a Esfinge. Nós vamos fazer um passeio lindo, são 3 dias, restaurantes à noite maravilhosos. De lá a gente pega um voo e vamos para Assuã. Em Assuã também de manhã passeamos e daí nós embarcamos num cruzeiro no Nilo. Nesse dia em Assuã, pela manhã, tem um passeio para Abu Simbel, que é uma maravilha. Não vou fazer uma referência assim, seria um Taj Mahal para a Índia, né? Mas assim, é um lugar muito lindo, que vale muito a pena conhecer. Então, na parte da manhã é Abu Simbel, depois nós embarcamos nesse cruzeiro. O barco é maravilhoso, novinho, deve ter 1 ano e meio, 2 no máximo, as cabines maravilhosas. Queria que você falasse um pouco desse cruzeiro, porque eu já andei vendo. Aliás, quem quiser, gente, é só dar uma olhada no Instagram da Marta, tem várias fotos lá. Tem foto desse barco? Tem. Eu queria saber como é que você escolhe, porque eu adoro, eu viajo, eu me esses barcos. Então, esse barco, são vários barcos, né? Na verdade, são vários barcos que fazem esse cruzeiro, mas tem barcos de todas, não só categorias, mas os mais antigos, os mais novos. E esse barco que está agendado para o meu grupo é um barco novo, é um barco lindo, tem um convés maravilhoso, espreguiçadeiras, 2 piscinas e vai no máximo 140 pessoas. Então são 3 dias de navegação deliciosos. E no meio da navegação, a gente pega o barco em Assuã e volta, no caso, até Luxor. E vai parando, né? E cada dia você vai conhecendo coisas e tal. E comigo, eu tenho um egiptólogo que viaja junto. Então, é um grupo muito exclusivo, porque nós seremos... são 7 passageiros, eu e um egiptólogo e um motorista. Então, são 3 pessoas, né, trabalhando para esse grupo. Então, a Ana Lu está falando aqui, ó, que ela ainda acha que é a Disney dos apaixonados pela história. E ela diz assim, não é uma viagem que canse muito, principalmente durante a descida do Nilo. E também é uma viagem muito... Olha que a Ana Lúcia, ela costuma enjoar quando balança muito. É verdade, é verdade. Não, é maravilhoso. Primeiro, não, e antes eu preciso te falar uma coisa. No dia que a gente tem a opção do Abu Simbel, inclusive tem navegação, não no barco. O meu grupo sai do barco, entra no pequeno veleiro, né, num barco à vela, exclusivo nosso. Então, a gente tem um pôr do sol com drinks. Depois embarcamos no barco. É maravilhoso. E agora, setembro, vai ser um pôr do sol assim maravilhoso. Aí a gente vai navegando e realmente é muito suave, a navegação é uma delícia, a comida gostosa. É o que a Ana Lu está falando, que a navegação no rio
é completamente diferente da navegação no mar. E é verdade isso, porque no mar, às vezes, a pessoa enjoa, né? É verdade, é verdade. Não que também um remedinho não e depois, melhora. no fim do dia, a gente se reúne no Conversa, tem um bar delícia, drinks, enfim, é super gostosa a viagem. Aí, chegando em Luxor, aí tem o Vale dos Reis, passeamos, ficamos em Luxor. E de Luxor, que aí eu acho assim que é o grande finale, nós voamos de Luxor para Cairo, e depois de Cairo para Sharm el-Sheikh, que é na Península do Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos e abriu o mar, então ele tem todo um significado histórico, religioso, e é um paraíso dos mergulhadores. O mar é incrível, o Mar Vermelho é incrível. E lá nós ficamos no Four Seasons, que é um hotel que eu adoro. É um hotel que, bom, só o hotel já é tudo. E o que é gostoso quando a gente está num grupo pequeno é porque eu não programo, o resto é tudo programado, mas nesses dias de finais, que são 4 noites, eu deixo as pessoas à vontade. Então, eu faço assim uma conciergeria. Eu tenho várias opções. Então, quem quer fazer mergulho faz, quem quer fazer snorkeling faz. A gente pode alugar um barco, nós, e fazermos alguns passeios, que é o que eu mais gosto de fazer. Ou outro quer ficar na praia, enfim, é uma delícia. E depois a gente volta para o Cairo, passa a última noite e embarca para o Brasil. É uma viagem cheia de delícias, cheias de cultura, de deslumbramento. É incrível. Eu estive lá em janeiro com um grupo pequeno também, nós éramos em 6 e a fórmula deu super certo, foi uma delícia e quero refazer. E eu fui algumas vezes para o Egito e eu te falo, Dri, eu gosto sempre de voltar. A última vez eu não fui para Sharm el-Sheikh, eu fui para Hurghada, que também é linda, é praia, só que fica no continente, né? E seria até um pouco mais fácil, logisticamente falando, mas particularmente eu acho que Sharm el-Sheikh é muito mais legal e por isso eu dessa vez optei por ir para Sharm el-Sheikh, até porque eu estava com saudades também, né? Então, enfim, vai ser muito bacana a viagem. Jamile, então, a Ana Lu está falando aqui muito de beijo. Sharm el-Sheikh, falando do Mar Vermelho, né, que tem uma biodiversidade maravilhosa. Tanto que eu coloquei uma foto lá do Mar Vermelho no feed, porque realmente a Ana Lu está falando, bora ver, eu estou quase indo, realmente. Mas Fiz até vamos, uma é o pesquisa. máximo. É porque, assim, na verdade, eu acho que, como eu realmente determinei uma quantidade para esse grupo, quer dizer, eu não posso passar, incluindo eu, assim, no máximo, porque a gente tem um carro que é uma van, não é ônibus, é uma coisa realmente bem exclusiva. Eu tenho um determinado número de pessoas que eu posso atender. Eu já estou abrindo até logo em seguida, porque vai ser um período bem exaustivo para mim, mas eu acho que eu estou precisando até, porque foram muitos meses sem viajar, salvo uma ida no começo do ano passado, eu ainda fui em 4 países, como eu falei que eu entreguei uns grupos. Em outubro fui para o México, mas foi um ano super calmo, né? E começou também bem calmo e ainda está bem calmo para mim com a questão de Eu acho que você vai abrir um outro grupo, sabia? Além desse de então, CPM. a minha ideia esse grupo, ele chega no Egito, ele sai daqui no dia 4 de setembro, chega no dia 5 e ele fica até o dia 17, que são 12 noites. Como dia 5 de outubro eu tenho que estar em Bangkok, porque eu tenho que entregar um grupo que, na realidade, era para março de 2020, foi para novembro e agora foi para outubro, quer dizer, é um grupo que, em função do Covid, ele foi caminhando. Então, para não ter que voltar para o Brasil no dia 17 e depois voltar de novo no dia 3 para Bangkok, a minha ideia é já ficar e já emendar um segundo grupo no Egito, porque eu estou tendo muita demanda, né? Mas, assim, 2 grupos pequenos, essa é a ideia. E te falo que eu estou, assim, contando regressivamente. Estou muito animada. Olha, a Marici está perguntando se você vai abrir algum grupo para a Indochina. Indochina, então, é o que eu falo. Oi, Marici, tudo bem? Indochina, eu tenho um grupo que não está aberto. Esse grupo, na verdade, ele está fechado desde final de 2018, de 2019.
Era para ter saído em março e eu pretendo entregar esse grupo em outubro. O destino, na verdade, está fechado ainda, a Vietnã não abriu, as vacinas começaram agora, eu acredito que não vai ter problema nenhum. Em outubro eu estou entregando esse grupo. E aí, de novo, vai acontecer a mesma coisa. Eu já vou estar em Bangkok e eu estou tendo esse passeio, Tailândia, não digo nem Indochina em si, mas a Tailândia eu tenho muita demanda para a Tailândia, principalmente quando eu junto Tailândia com Vietnã. Como eu já vou estar em Bangkok, sabe aquele já vou de obra de casa? Já que eu estou aqui, já que, né? Então, assim, como já vou estar em Bangkok, que esse grupo é de 5 a 21 de outubro, existe a possibilidade, sim, de eu abrir um outro grupo, começando, eu preciso descansar uns 2 dias, começando no dia 23 de outubro e indo são mais 16 dias para frente de 23 de outubro. Aí, veja, eu acabo saindo do Brasil no começo de setembro e volto em final de outubro, né? Para poder entregar 4 grupos. Essa é a minha ideia, mas assim, a questão respondendo para a Marici, o da Tailândia e o da Indochina ainda é uma possibilidade. Quer dizer, estou esperando um pouco mais para ver a questão do destino. Mas o Egito, sim, está aberto, e então estou super tranquila com esse grupo e animada. Mas meus planos é isso. Aí depois Réveillon, não sei. Réveillon eu já não pensei nisso Vai ainda. saber onde Marta Salles irá passar o Réveillon de 2021, Ai, né? eu acho que essa pergunta está todo mundo se fazendo, né? Onde que cada um vai passar, né? Porque esse ano... Mas eu acho que até lá a gente já vai estar cada um passando onde quiser e tal. E aí eu vou te falar uma coisa, que é fim de outubro, né? Não, fim de novembro, que aí eu terminaria o segundo grupo, porque a Tailândia é um lugar incrível para passar o Réveillon. Indonésia, Tailândia, são lugares muito bacanas. E Olha, eu vou esse te grupo do falar. Egito, assim, como nós vamos de Turkish, e tanto na ida quanto na volta, existe uma possibilidade de uma extensão opcional. Como nós vamos ser muito poucos, no máximo 7 pessoas, geralmente o grupo se une para dar uma paradinha na volta. Eu não vou poder na volta com o segundo grupo, eu só vou poder na ida. Então, eu vou propor na ida uns 2 ou 3 dias em Istambul, que é um lugar lindo. Istambul, independente de Capadócia, claro que é maravilhoso, mas Istambul em si já vale uma parada, é maravilhoso. Aliás, Marta, esse primeiro grupo, como eu sei que você está super empolgada e feliz, eu sei também que você, por causa disso, preparou uma surpresa também para esse grupo. Eu preparei tantas surpresas para esse grupo. Eu preparei várias surpresas para esse grupo, porque para mim também, eu acho que vai ser para todos nós e uma alegria muito grande dar esse start, voltar a viajar. E eu mesmo já viajei, algumas pessoas já estão viajando, mas assim, trabalhando novamente, aquecendo os motores. Então, eu preparei várias surpresas para esse grupo. Então, todas as noites a gente vai ter alguma coisa diferente para fazer, um show de luzes e possibilidades. E sim, vai ser uma viagem muito especial e eu tô contando muito com ela e super feliz em poder voltar a trabalhar. E uma coisa também que eu acho muito interessante das suas viagens, Marta, é que você pesquisa bastante, como você falou. É, na outra vez, você fez um outro destino, né, que foi o Garda. Mas agora você falou assim, não, mas eu acho que vale a pena ir para a Península do Sinai. Que você fala assim, meu, tá tão pertinho dali. E, assim, tirando que Sharm el-Sheikh tem o Mar Vermelho, porque às vezes a pessoa que viaja não tem essa noção que ela está tão perto de um lugar tão especial. Quando você falou para mim. Normalmente a maior parte das agências ou das pessoas quando pensam em Egito, elas não pensam em praia. Elas pensam em Cairo, Luxor, Assuã, enfim. Elas pensam no Egito básico, que é bacana, que é válido, que é ótimo. E eu procuro colocar algumas coisas, por exemplo, o povoado núbio, algumas aldeias,
alguns lugares mais especiais e terminar numa praia, que poucas pessoas, é incrível isso, né? Mas eu vejo, eu converso com as pessoas, às vezes as pessoas não se ligam que no Egito tem um lugar tão incrível que o Mar Vermelho é esmeralda, né? É maravilhoso. O fundo do mar é lindo, é um paraíso para os mergulhadores, é um lugar internacionalmente procurado por isso. E as pessoas não se ligam nisso. E eu acho que o Egito demanda muito, porque é muita cultura, é muito lugar para você visitar. Então, embora eu procure fazer uma viagem agradável, sempre com um tempo de compra, um tempo de descanso, algumas coisas opcionais para que a pessoa não seja obrigada a ficar naquele batidão louco, que ela chega no final do dia, ela morre. Você terminar uma viagem com 4 ou 5 dias, e também existe a possibilidade de alguém do grupo que esteja comigo fale, Marta, ó, 4 dias é pouco, quero ficar uma semana em Sharm el-Sheikh, porque é uma cidade linda, como cidade independente da praia, é um balneário lindo, e ela pode ficar, porque realmente, já que está lá, vale muito, muito a pena. O lugar é incrível, fora o hotel, né, Adri? O hotel é demais. Então, a Adriana Rolo está aqui falando que é uma viagem inesquecível. Eu acho que ela está viajando de novo, ouvindo você falar. Ela já foi, eu acho que podia voltar com a gente. Voltar novamente. E é bacana todas essas possibilidades que você está falando, que como é um grupo pequeno, de poder estar lá e falar, eu queria ficar um pouco mais. Exato. E a pessoa também que gosta de mergulhar, Exato. às vezes fala assim, eu quero fazer mais um mergulho, gostei. Não, e antecipadamente, porque normalmente antes da viagem, as pessoas costumam já se conhecer, mas eventualmente, quando não se conhece uma ou outra, eu sempre faço um almoço ou um jantar para que as pessoas se reúnam, se conheçam um mês antes. E nesse jantar eu já falo tudo, então as pessoas já muitas vezes manifestam vontade. Eu quero isso, eu quero ficar um pouco a mais aqui, eu tenho interesse naquilo. E como eu falei, como é um grupo, praticamente um turismo de autor, né? Uma coisa, uma boutique. Então a gente consegue fazer uma coisa um a um, né? Tá atendendo uma demanda individual, apesar de estarmos num grupo que já fica muito difícil quando você está lidando com um grupo de 12, 15, 20, eu nunca levei 20 para lugar nenhum, mas de qualquer forma, qualquer coisa acima de 10, 12, 14 já é mais difícil você abrir algumas exceções. Mas nesta viagem é bem possível fazer isso, ficar um pouco mais. Tanto que os 4 últimos dias eu deixei livre para a gente fazer o que quiser lá, eu organizando tudo um a um, né? Para você ver que como fica mais fácil, né? E para mim também, que estou levando, é uma delícia, né? Porque é bem mais tranquilo. A Ana Lu está falando que está adorando essa live e está dizendo que também Sharm el-Sheikh tem uma vida noturna incrível. Nem sabia disso, eu já tinha ouvido falar muito que era um dos melhores lugares para mergulhar, mas nem sabia que tinha vida noturna. A gente sempre descobre uma novidade. Tem vida noturna, é ótimo, ótimo. Eu faço muito Irã também. Aliás, Irã era o grupo que eu tinha em janeiro. E aí não teve nada a ver, você vê que o ano começou turbinado comigo em 2020, quer dizer, não teve nada a ver com Covid, eu já tive um problema no grupo do Irã, porque mataram um general lá, enfim, e teve o assassinato, e em função disso, inviabilizou a ida no Irã, né? O Irã é um lugar incrível, maravilhoso, é um destino que eu adoro fazer, eu tenho muita demanda. Só que o Irã tem ela tem essa suscetibilidade a problemas geopolíticos. Então, eventualmente, a gente tem que dar uma manobrada na ida do Irã, né? Agora parece que as coisas talvez fiquem mais calmas, né? Então, esse grupo que era para ir para o Irã, uma semana antes a gente foi parar no Egito. Foi uma loucura, foi uma manobra assim, bem rápida. E foi maravilhoso. E quer saber? Foi muito mais legal. O Irã é lindo, tudo de bom. O Irã tem a restrição lá no Irã já é um pouco, a vida noturna é um pouquinho mais restrita, até porque não pode álcool. Enfim, eles têm umas limitações. Mas o Irã também é monumental, é outro destino que a gente faz que é bárbaro. E aí o Egito tem cultura, tem toda essa história, tem o egiptólogo, tem praia, tem a Marta Salles o tempo inteiro, tem cruzeiro. Tem também, eu vi uma foto, eu acho que lá no Egito, que tem um jantar à noite no deserto. É Egito?
É Egito. É essa viagem? Essa viagem. Na verdade, onde tem esse jantar mesmo, no deserto, tal, geralmente se oferece isso mais em Dubai, né? No Egito, a gente tem a possibilidade de fazer, eu não incluo nos meus roteiros, porque particularmente não é uma coisa que eu gosto muito, assim, essa coisa que é muito turística, sabe? Muito cheia de Tá. pessoas. Eu gosto de uma coisa mais... Então, não, ao meu ver, não é uma coisa que eu coloque nos meus grupos, mas também é o que eu falo, a pessoa ela tem toda a liberdade da gente fazer, porque como em Sharm el Sheikh, que seria os 4 dias, a gente tem o almoço ou o jantar incluso, inclusive isso é opcional, a pessoa escolhe como ela quiser, no cruzeiro é o café da manhã, o almoço e o jantar, mas nos outros são livres, então a gente sai à noite. Então a gente janta à noite em lugares incríveis, que eu já tenho tudo selecionado, que nos recebe, o motorista leva, o motorista traz. Então, assim, do que a gente vai comer bem, no Egito se come muito bem, né? Eu adoro a comida. Como é que é a comida do Egito? A comida no Egito é uma delícia. Você come kebab, você come, enfim, comida árabe misturada. Também tem comida internacional, porque tem gente que não gosta de comer sempre o mesmo estilo. Então, eu pretendo levar em restaurantes internacionais também. Tem um pouco de tudo, né? Durante o dia a gente almoça mais correndo. E à noite a gente tira aquele momento, ou a gente vai hoje num restaurante com comida egípcia, outro dia a gente vai num restaurante com comida internacional, tem muitos shows, enfim, é uma delícia. Eu acho que, olha, no Líbano se come muito bem, no Irã se come muito bem. O Irã é uma mistura de comida grega com árabe, tem uma mistura assim. O Líbano, a comida libanesa, enfim, aqui no Brasil todo mundo conhece, que, né, enfim, tal. Mas no Egito a comida é deliciosa e eu seleciono uns restaurantes muito bacanas para a gente ir. E fora as do hotel também devem ser gostosas, né? É parecido, a Pisos, e Ana tal. está falando, é parecida com árabe, é exatamente isso, totalmente parecida. Elas têm uma influência muito, muito parecida, é uma delícia. Devem ter aqueles doces também, que eu adoro aqueles doces, nossa. Os doces são um pecado. E eu vi também que tem balão lá. Nós temos balão, opção, né? Quer dizer, quem quer fazer. É engraçado, as pessoas são loucas por balão. Assim, eu fui uma vez, olhei, legal, tal, mas tem gente que gosta de toda hora, qualquer lugar que vai com balão, fazer passeio. Temos, sim, em Luxor, que é muito legal. Tem também no Cairo. A gente tem alguns lugares que a gente oferece isso, quer dizer, que você pode sobrevoar, no caso em Luxor, você sobrevoa o Vale dos Reis. É muito lindo de balão. E eu deixo isso como opcional, porque tem pessoas que gostam. A maioria vai. Para falar bem a verdade, acho que eu sou a única que não, que não vou em todos. Todo mundo ama fazer isso. Ô, Marta, e você me mandou umas fotos maravilhosas, tem várias também lindíssimas no seu Instagram. Eu acredito também que você oriente as pessoas, ó, vem aqui que tira uma foto mais bonita. Você faz isso também? Você leva? Faço. Até porque também tem uma coisa, o Egito tem uma luz linda, né? Uma luz linda no Egito. Outro lugar que tem uma luz linda é a Índia. A Índia, além de luz linda, tem as cores. Né? Então, o Egito, tanto quanto a Índia, dá muitas fotos lindas. Por exemplo, no pôr do sol, no veleiro. E volto a dizer, um grupo pequeno é muito bacana, porque todo mundo está sempre junto, é uma mesa só em todos os jantares. Enfim, fica uma coisa super intimista. Sim, eu oriento, eu adoro foto, né? Eu acho que foto é uma lembrança para a vida toda. Não tem o Igor que estava aqui há pouco, não sei se o Igor saiu, mas o Igor ele viaja em alguns grupos comigo para fazer fotos e para fazer filmagens, porque depois a gente aproveita esse é o material que a gente faz e ele é ótimo. Então, assim, nesse grupo, eu não vou ter uma pessoa que faça isso, como eu te falei que o grupo é muito pequeno, mas ele, por exemplo, estava no grupo do Irã, no último grupo que a gente teve na Índia. Então, às vezes, eu levo uma pessoa, um profissional, para fazer essa captação de imagens. E depois fica para o grupo. Mas Marta, só de você estar lá, com as pessoas orientar,
já é ótimo, porque, por exemplo, você já dá uma orientação, só de você determinar a saída na época certa já é maravilhoso, Não, porque sim, sim. você, por exemplo, já está levando as pessoas em setembro, que já é uma temperatura mais agradável, É, porque eu acredito que seja muito quente o Egito. isso é E super, setembro já está mais é, fresquinho. isso é super importante. Eu vejo pessoas querendo ir para o Egito em julho, em junho, e é muito quente, né? Assim, como nós vamos fazer praia? Eu, por exemplo, eu estive lá em janeiro. Em janeiro do ano passado, estava super agradável. Eu gosto. A temperatura de 15, 18 graus, 20. Mas para nadar, para fazer mergulho, estava um pouquinho frio. Mas essa viagem não. Essa viagem vai estar perfeita para a gente nadar, para a gente fazer Que mergulho. Então, delícia! ela também foi pensada nisso. Não só isso, como mesmo na Ásia, a Ásia tem a questão das monções climáticas, né? Então, tem Uhum. sempre um período que você não deve ir para a Ásia, que isso é muito importante que as pessoas saibam que entre abril e final de setembro não se deve fazer nenhuma viagem para a Ásia, principalmente a Indochina, que é Camboja, Vietnã, Laos, Mianmar, inclusive Índia também, porque além de um calor abissal, e aí nós estamos falando em 46 graus, enfim, coisas assim, muito quentes, tem muita ventania, possibilidade de furacões. Então, assim, é uma época que fica meio travado lá. Por isso que existem muitas ofertas, às vezes, nessa época do ano, que as pessoas vão falar, é tão mais barato. Sim, mas o clima é muito ruim, né? Então, eu procuro colocar os meus grupos em épocas que são super propícias para a gente ter um turismo agradável, leve, para que nós possamos aproveitar tudo. E eu vou te falar, eu estou entusiasmadíssima com esses dias no Four Seasons em Sharm el-Sheikh. Eu estou assim, eu vou te falar, eu acho que eu pus esses dias para mim, não é nem para o grupo. Eu queria ir, sabe? Assim, então vai ser muito lindo. Quando é que você falou que não é recomendável ir? Ah, Qual é? olha, junho, julho, não é que não é recomendado. Falando de Egito, né? Se fosse falar de Ásia, eu diria aí para não ir de jeito nenhum, porque é muito quente. A Índia faz 46, 50 graus. Agora, o Egito, dependendo da onde você vai, você pode até começo de junho, não é problema. Se você, principalmente se você for para mergulhar, como eu te falei e tal. Mas, assim, de setembro até abril, maio é uma época boa para você ir para o Egito. Fora isso, o verão lá, né, no hemisfério deles é super desagradável. Bom, eu detesto, né, sair da van ou sair do carro e já que está com ar-condicionado, está aquele impacto assim de 40 graus. Que é Então, muito quente. então, eu prefiro sempre numa outra época, inclusive são o turismo, porque você vê muita coisa, né? Se você é um turismo muito externo, né? Então você está Uhum. passeando, você tem muito lugar aberto que você vai, então não é que você fica dentro dos lugares com ar-condicionado. Você vai para Dubai, por exemplo, no verão, que é extremamente quente, se você quiser, você nem sente, porque você fica lá dentro Você das fica o tempo inteiro atrações. dentro de shopping. Exatamente, exatamente. Aliás, Olha, Dubai é agora um hub maravilhoso também, que algumas das eu vou minhas fazer uma pequena observação. Isso é muito chique. Levar fotógrafo para fotografar o grupo. Só nas suas viagens, Não, hein? na Vou te verdade, falar. ele não vai assim para fotografar o grupo. Acaba sempre tirando algumas fotos para o grupo. Eu sei, tô brincando. Ele vai fazer fotos do projeto, porque depois Claro. essas fotos eu uso institucionalmente para outras coisas, né? E fora assim, né? O Igor é tão legal que no final ele vira assim uma propriedade do grupo, né? Porque ele é Então, divertidíssimo. essas são as surpresas e mimos da Marta Salles da TF Viagens. Só Verdade, você, Marta. verdade. Ó, a Marici está perguntando aqui, fora as pirâmides, o que você acha imperdível no Egito? Bom, ela não pode esquecer da Esfinge, né? Que é o cartão postal do Cairo, que junto com as três pirâmides, né? Ah,
que eu acho imperdível no Egito, fora as pirâmides, o mar, é que eu estou acabando de falar. A Marici sabe porque eu mandei umas fotos para ela, então ela viu. Eu acho que imperdível para mim no Egito é um mergulho no Mar Vermelho, seja em Hurghada, seja em Sharm el-Sheikh, eu recomendo Sharm el-Sheikh, para mim é imperdível. Porque, fora as pirâmides, eu teria que dizer o Vale dos Reis, né? É tanta coisa, eu teria que dizer o Museu do Cairo, né? Que infelizmente, nós ainda vamos, devido ao Covid, pegar o museu ainda no mesmo local, porque já tem um prédio novo sendo construído e eles vão mudar para o mais moderno, mas o acervo é o mesmo. Eu acho que o Egito é todo imperdível, mas se eu tivesse que falar uma coisa sem falar, né, sem ser básica, Vale dos Reis, eu diria mergulhar no Egito. Não mergulhar com cilindro, né? Sim, é que eu não mergulho com cilindro, mas nadar no Mar Vermelho, fazer snorkeling, se aventurar, botar um cilindro, fazer um pequeno mergulho, é muito legal. Estou lendo aqui, ninguém sabe que está para ser inaugurado o novo museu, é verdade, do Tutancâmon, tá mesmo. Então, tem várias novidades acontecendo. Eu não sei quem foi que fez esse comentário, deixa eu ver aqui. Foi a Ana Lu. Tá, Ana. Eu não, tá para ser inaugurado. Eu não sei se nós já vamos pegar, Ana, esse museu, mas ele sim está para ser inaugurado e é incrível, porque tanto ele, o Tutancâmon, todo o tesouro dele está no Museu do Cairo. E é maravilhoso, né? Não sei, eu acho tão emocionante. E a gente com egiptólogo junto, e detalhe, ele é árabe, né? Mas ele fala português. E o português, excelente. Muito bom, inclusive. Então ele é super bom estar com ele o tempo todo, porque você viaja com o egiptólogo o tempo todo do teu lado, mostrando todos os detalhes, contando tudo, e num grupo pequeno, né? Então a gente fica todo mundo juntinho, é super bacana. Essa viagem vai ser um sonho, Dri. Eu recomendo que as pessoas façam, quem tiver interesse me manda um direct, porque realmente vai ser a melhor viagem do Egito que eu já fiz. Eu não sei se é porque vai ser a primeira, então eu lotei essa viagem de coisas interessantes. Eu fiz até o roteiro junto com a Ana Lúcia. A Ana Lúcia e eu, a gente trabalha junto, e ela vai comigo no grupo da Indochina em outubro. E, enfim, estamos aí tramoiando muitas coisas. Então, a Ana Lu, ela diz aqui que imperdível para ela no Egito é a subida ou descida do Nilo. Sim, que quando ela vê que as pirâmides nem dão tanto impacto assim, cada um. Porque também eu acho aquela história, né? É a mesma coisa que perguntar assim, o que é imperdível em Roma, né? Então, eu acho que quando você está falando em Egito é um museu a céu aberto, assim como Roma também é um museu a céu aberto, mas falando do Egito, realmente navegar pelo Nilo, que é uma coisa, e principalmente porque tem uma coisa muito interessante, que quando os barcos atracam, por falta de espaço, eles não atracam um na frente do outro, eles atracam paralelo, sabe? Então, aqui o primeiro, aí vai o segundo do lado, o outro do lado. Então, de repente, para você sair do barco e chegar no pier, ou chegar ali em terra firme, você cruza o lobby de 4, 5, 6 barcos. Então é interessante, porque você vai vendo, conhecendo um pouco de todos. E o nosso realmente... E foi assim, fazendo isso, que eu fui vendo aos poucos qual que era o melhor, até a gente chegar a escolher esse que, para mim, eu acho hoje, esse barco e o barco do Oberoi são os dois melhores barcos que hoje fazem navegação no Egito. E essa parte que você sai do barco, que já é pequeno, é um barco para 140 pessoas ou 130, as cabines todas com varanda, você entra num veleiro, menor ainda, para a gente fazer uma velejada bem na margem do Nilo para assistir o pôr do sol. Pôr do sol. Aí é muito bacana. Aí realmente é bacana. Então, eu concordo com a Ana Lúcia, isso também é um highlight, né? Eu acho que highlight tem vários. Eu assim, talvez... eu acho que mergulhar
para mim, é que eu gosto muito, né, de mar, de água. Então, assim, mergulhar para mim é muito bacana. Mas, sim, eu acho que ver o Tutankhamon é legal. Eu acho que as três pirâmides, a esfinge, navegar. A viagem inteira não tem. É uma viagem que só tem highlights. Highlights. A Bucimbel. Ana, você não acha que a Bucimbel é também um highlight incrível? Eu acho incrível. Agora foi ótimo, vocês duas aí batendo. Então, foi isso que eu perguntei para ela. Eu acho a Bucimbel também Ótimo. um lugar incrível. Eu acho que é um ponto, assim, incrível a Bucimbel. Mas a Bucimbel dá um pouco de trabalho de ir e voltar. Então, eu coloco até também como opcional, tá? Então, a viagem também tem vários pontos facultativos que a pessoa pode optar por ir ou não, tá? Então, a Bucimbel, dessa vez eu não vou. Mas o egiptólogo acompanha, volta, traz tudo e é ótimo. Olha, Marta, eu nem todo nunca mundo tinha vai. ouvido, olha, eu nunca tinha ouvido falar de Abu Simbel, e olha que eu pesquisei bastante sobre o Egito. O que que tem Abu A Simbel? Bucimbel tem uma construção linda, tem. Adri, é tão difícil. Eu vou. É pena que eu não sei usar aqui o recurso que o iPhone dá, que eu poderia colocar Não dá para alguma. você usar, só se você tivesse feito a live. Tá. Tá. E o seu é Android, né? O Android aqui não dá para eu Não dá. colocar imagem. Então, a Mas Bucimbel, faz o seguinte, depois você coloca depois eu no coloco, que feed ou então no é um story. parque arqueológico maravilhoso e que vale muito a pena ver. Não tem tantas coisas, mas tem algumas coisas muito bacanas. Que nem você ir a Agra, você vai ver o Taj Mahal, quer dizer, é o monumento, né? E é muito interessante, é muito bacana. Mas o Abu Simbel, assim, é uma escavação, ou não? Tá? Não, é uma É construção. um templo. Não, é uma construção de esfinges, de É um faraós. templo. Não é um templo, você não entra, né? Quer dizer, é uma construção. Eu estou vendo aqui, a Ana está falando assim, foi tudo construído por causa da represa de Assuã. É verdade. E nem todo mundo vai, né? Porque as pessoas às vezes fazem Egito com 8 dias, Egito com 7 dias. E você não consegue, quer dizer, tudo é possível, mas fica aquela correria. Eu acho que o ideal para o Egito não é nem 12 noites, sabe? O ideal para o Egito são pelo menos 16 ou 18 dias. Mas eu acho que as pessoas que querem ficar, elas podem ficar depois um pouco mais. Às vezes fica um pouco difícil porque as pessoas têm uma questão de data. Mas o Egito é um lugar para voltar algumas vezes, para se saborear aos poucos, porque não dá para você fazer tudo, né, tudo ao mesmo tempo. Eu acho, por exemplo, que o Cairo merece ficar mais do que 2 dias. O Cairo tem mercados, lugares de Aliás, passeio. adorei que você falou de Tem mercados. É que eu mercados. acho bacana também que você não é aquela pessoa também que compra muita coisa, mas você traz algumas coisas especiais das suas viagens, que eu acho isso tão Bom, interessante eu quando você adoro traz mercado. determinadas. Eu não sou de comprar muito, mas eu adoro um mercado. E o pessoal também adora. Então, a gente vê todas aquelas coisas. E é super bacana. As ruas no Cairo. Almoçar naquelas vielas todas. Então, eu acho que o Cairo merece mais do que 2 dias. Mas, numa viagem de 12, 13 noites, a gente tem que ser um pouco breve, até porque eu quis pôr 4 no final, no Four Seasons em Sharm el-Sheikh, porque eu acho que é esse final que vai dar aquela, nossa, que viagem. É esse final. Dá uma relaxada. Exato, exato. Só falando aí do mercado rapidamente, o que que o pessoal mais gosta de trazer lá do Cairo? Ai, Dri, eles trazem de tudo, meu Deus do céu. Olha, o pessoal tá assim, tá no aeroporto e ainda tá comprando coisinhas, né? Mas eu acho que no Cairo, eu acho que tem é tão variado, né? Roupas, chales, Tá, coisas para não, casa. lá na Índia é muito pashmina que eles trazem. Acho que no Cairo traz muitas caixinhas, muitas o olho de Horus traz muitos detalhes para decoração, enfeites.
Tem tapetes Caixinhas. também, tapetes legal. Você tem uma coleção de caixinhas, você viu aqui já. Então, assim, tapetes. Mas olha, é uma bugigangada de todo nível, desde uma coisa bacana, tem os papiros, tem. Nós vamos visitar uma fábrica de tapetes, que eu acho interessante. Eu procuro outra coisa, Adri, eu procuro não colocar nas minhas viagens aquelas ciladas para o pessoal ter que fazer compra, sabe? Assim, tipo, entrar. Uhum. Então, assim, eu coloco o que realmente eu acho legal, eu acho que o que vale a pena a pessoa entrar, a pessoa ir, conhecer. E depois as pessoas me pedem, porque a gente tem alguns momentos livres, aí eu indico, porque você sabe como é que é a viagem, né? As pessoas ficam levando em tudo quanto é lugar, para o turista ficar gastando ali, e você perde um tempo louco em lugares que não valem tão a pena. Então, eu seleciono os mercados que são interessantes para a gente conhecer. Até eu gosto muito de andar a pé por ali, eu gosto muito de me misturar, de fazer viagens onde nós tenhamos a oportunidade de estar com o povo para fazer esse intercâmbio cultural, que eu acho tão interessante. E é isso que eu acho bem mais interessante do que ficar metidas em lojinhas. Mas tem pessoas que gostam muito das lojinhas. Então, eu separo, né? Então, eu tenho uma pessoa que acompanha nesse lado e eu fico no outro, né? Porque eu tenho, como eu te falei, nós somos uma equipe, nós somos 3 na equipe. Então, sempre dá para se dividir se a pessoa não quer ir sozinha, né? Olha, a Ana Lu, que é da sua equipe aqui, ó, já trouxe o serviço. A Bolsimbel é um conjunto arqueológico constituído por 2 grandes templos escavados na rocha. É. Obrigada, Ana Lu. E olha, assim, Marta, e aí depois, olha, ela tá falando em caftans, né? Eu nunca comprei cafta no Egito. Eu geralmente compro muito uma cafta na Índia. E eu tô assim, até lotada de caftas da Índia. No Egito eu nunca comprei, mas tem uns caftas bem bacanas lá também. Tem sim, tem. ô Marta, e antes da viagem, você falou que faz um encontro entre as pessoas. Nesse encontro, você dá várias dicas também para que as pessoas viajem de uma forma que seja bem tranquila para todo mundo. Então, você também dá dicas de roupa, porque a gente sabe que no Egito tem todo um comportamento diferente. Não é isso? Isso é muito bom também para a Então, pessoa ir tranquila. o Egito está muito ocidentalizado já, né, Adri? Então, o dress code no Egito, ele é bem mais suave do que é um dress code na Índia e um dress code no Irã. Então, quando é para ir para Índia ou Irã, a gente aperta muito nessa questão de vestuário, principalmente porque o nosso grupo tem um percentual maior de mulheres. Então existe um dress code mais pesado. E lá no Egito, não. No Egito você pode, sim, usar uma bermuda, sandalinha, manga curta. Você fica mais à vontade, né? Eu costumo guardar muito essa questão do que se usa e do que não se usa. Eu passo para o meu grupo, claro, a gente orienta, mas não, as pessoas já sabem. Mas o Egito é muito ocidentalizado, né? Então, você pode usar bermuda, você pode usar camisa de manga curta, sem problema. Já no Irã, por exemplo, hoje já até que melhorou muito no Irã, né? Antes tinha polícia de costumes, hoje não tem mais. Hoje você pode, no Irã, você pode usar até um fusô, desde que você não marque, não se sensualize com a roupa, não coloque nada justo em seio, quadril, então a roupa larga. E aqui fechado, sem aparecer muito, manga até abaixo do cotovelo. Na Índia, engraçado, na Índia elas mostram a barriga, né, nos saris, e elas não mostram o ombro. Então são algumas coisas que, claro, a gente passa de acordo com o destino que a gente vai. Mas o Egito é bastante tranquilo. Eu, por exemplo, prefiro usar maiô. Mas tem gente que usa biquíni, mas depende. Se você está no hotel, no Four Seasons, é super internacional. Então, você pode usar biquíni se você quiser, maiô, enfim, você fica à vontade. Até porque os nossos passeios são todos privados, né? A gente não mistura com outras pessoas, né? Então, entre nós, a gente fica bastante à vontade. Eu acho ótimas essas informações, porque a gente se sente bem segura. É. Aí não tem problema. A Ana me lembrou, no Irã tem que cobrir o cabelo, é verdade. Mas mesmo o véu no Irã, não é como as pessoas pensam. O véu no Irã, ele pode aparecer essa parte do cabelo aqui.
e o cabelo pode aparecer aqui também. Então, se você colocar só uma faixa de véu aqui em cima e deixar parte do cabelo aqui e aqui, tá tudo bem. Ou usar um chapéu. Então, não é, sabe, as pessoas têm uma... Elas acham que é muito... Já foi. Agora, até pela necessidade de turismo, eles se ocidentalizaram. Imagine só como eles estão sofrendo, né? Já estavam antes com aqueles embargos todos, principalmente agora, depois dessa questão do Covid e tal. Então, eles flexibilizaram muitas coisas para o turista, mas o álcool realmente ainda não foi uma delas. Eu estou falando do Irã, né? No Egito, não. No Egito é super tranquilo. E é importante a gente ter esse tipo de informação, por isso que também é legal a gente viajar com uma pessoa, um guia, uma pessoa que a gente confia, porque para não ter nenhum problema, porque a informação, a gente que trabalha com comunicação, é um detalhe que faz toda a diferença na hora de viajar. É um suporte, ainda mais na hora da gente ir para um país tão longe. E esse é um dos assim, motivos também. Cada passageiro recebe o e-book. Nesse e-book, antes da viagem, tá tudo que a gente vai fazer no dia a dia e tem uma explicação detalhada de tudo que ele vai ver. Quer dizer, então ele vai ter aquilo por escrito, ele vai ver aquilo e ele vai ter um egiptólogo também contando aquilo. Então, a carga o conteúdo que a gente oferece para o passageiro, ele é bem intenso, ele é bem forte. Ai, Dri, eu tô louca para chegar essa viagem, nem me fale. Nossa senhora, não vejo a hora, eu não vejo a hora de viajar. Nossa, como foi difícil, né? Esse ano. Nossa, o ano passado, aliás, já passou, né? Já tá melhor agora. Vai chegar e a gente merece, vai ser maravilhosa. Vai. E aí depois você vai contar mais pra gente. Eu acho que a gente já falou bastante, então, do Egito, Marta. Eu acho que, então, é só fazer um convite para as pessoas. Aqui, quem é que está falando do México? Que a Ana Lu está falando do México. Também tem lugares bacanas. É verdade. O México entrou depois, porque inicialmente eu era muito focada com a Ásia. Aí a Ana Lúcia começou, mas o México é lindo, e começou tal. Tanto que eu tive lá agora em outubro, tive em Tulum, fazendo até um reconhecimento de área para grupos e tudo. E a vantagem de que o México realmente é muito lindo. O México é muito lindo. Porque o México você tem história, você tem praia, o México é completo. Eu adoro o México. E o México tem a gente sai um pouco da sazonalidade das monções e do extremo calor da África do Norte. Então, quando a gente coloca o México, você amplia um pouco as possibilidades para mim, que estava muito focada na Ásia, e agora estamos aí com alguns ensaios para alguns grupos no México também, que é muito bacana, vale muito a pena. Então, mas fora Bom, agora você falou um pouco do México, mas vai ter o Egito em setembro e também você está focada na Tailândia e na Índia, né? Que é seu sonho, você adora sempre. Esse ano eu não estou vendo muito Índia, infelizmente, em 2021, porque eu tenho o primeiro grupo, vai ser em setembro. Eu pensei em fazer em maio, mas achei mais prudente deixar para setembro. Daí... eu tenho que, como eu falei, dia 5 de outubro eu tenho que estar em Bangkok para atender um outro grupo. Então, eu poderia ir para a Índia, mas eu prefiro, como eu estou com muita demanda no Egito, para mim fica mais tranquilo, porque eu já vou estar lá e eu estou com muita demanda, permanecer no Egito no segundo grupo. Depois eu entrego esse que já está fechado, que é Indochina, com Tailândia. E aí, depois, eu quero fazer um outro grupo, mas eu ainda não decidi se eu vou incluir Vietnã nesse outro grupo, ou se esse outro grupo vai ser só Tailândia, porque vai ser um momento muito gostoso de mar também. Então, a gente pode chega em Bangkok, depois vai para Chiang Mai, depois vai para Chiang Rai. Chiang Mai é a segunda cidade, a maior cidade da Tailândia, cheia de templos, santuários, é bem bacana. Eu vi um templo que você postou no seu feed, todo branco. Nossa, fantástico. Esse templo branco, ele é até mais moderno. Ele é em Chiang Rai. Então, a gente sai de Chiang Mai,
2 horas de carro, a gente já está em Chiang Rai. Aí tem aquela tribo das mulheres dos long necks, né? Mianmar. E elas são refugiadas de Mianmar e estão em Chiang Rai. Então tem a visita na aldeia, tem os santuários de elefantes, tem o Templo Azul, tem os bazares noturnos, que são maravilhosos. E aí, saindo de lá, voltamos para Bangkok e vamos para... Estou pensando em Koh Samui, que é uma ilha incrível, e para passar pelo menos uma semana. Por quê? Porque aí, em Koh Samui, a gente vai e volta de barco para Pipi, para Colipe, para outras ilhas que são ali perto, para Krabi também, que é uma outra ilha muito bacana. Então, eu acho que essa segunda viagem, eu estou planejando fazer mais Tailândia e não voltar para a Indochina. E aí depois vai ter a do final do ano, que eu ainda não cheguei lá. Vamos ver. Tá bom. Depois você conta pra gente. Vamos fazer mais uma outra live. Vamos fazer. Quem sabe até você lá no Oriente, a gente se fala, vai saber, né? É verdade, é verdade. A Ana está falando que adoraria comprar os braceletes, né? Sim, eles têm as argolas, né? Essas são as argolas e é muito interessante. É muito interessante. Mas uma coisa também que eu gosto sempre de falar, Adri, que eu acho interessante, eu pelo menos assim, nos meus grupos, nós não fazemos nada que tenha uma exploração animal, essas coisas. Então mesmo elefantes, então a gente não faz nada que tenha montaria com elefantes, porque lá se oferece muito isso, né? Na Tailândia, você tem o tempo todo ofertas de safari com elefante, passeios com elefante e tal. Então, nos meus grupos, nós não fazemos isso. A gente, é uma coisa que a gente procura passar para o passageiro um pouco dessa questão do respeito animal. Então, o que a gente faz é em santuários onde eles são resgatados e estão ali. Então, tem berçário, é bem bacana, são ONGs que cuidam deles e tal. E as mulheres girafas são refugiadas também de Mianmar e tem toda uma história por trás, que depois eu conto para o meu grupo, que elas são apátridas, né? Então, elas estão lá em Mianmar. Opa, caiu. Elas estão lá em Mianmar, a ventania aqui. Elas foram expulsas, mas né? Elas não têm a cidadania da Tailândia. Então, elas vivem até numa situação bastante precária. Portanto, é um local que eu acho que as pessoas devem visitar, mas elas devem conhecer a história. É super importante que as pessoas saibam o que elas estão vendo, o porquê que elas estão lá, o que acontece, as tradições. E que é uma coisa muito interessante, que essas argolas, elas são coisas muito antigas. E lá no início, elas eram para proteger as pessoas de ataques de tigres, de animais. E depois foi se virando decorativo, e, enfim. Mas isso tudo a gente explica, é um lugar lindo. E virou uma tradição, né? E por isso eu falo que ir para a Ásia é muito bacana, porque a Ásia te vira de cabeça para baixo, sabe? Te emociona, te bota em questionamento o tempo todo, te traz uma outra perspectiva muito maior do que você ir para a Europa, que eu acho maravilhoso, mas você ir para a Europa, você vai ter mais do mesmo, mais da sua cultura, um pouco diferente, então saxão, enfim. Quando você vai para a Inglaterra ou para outro lugar, um estilo de vida um pouco diferente, mas não é uma cultura totalmente diferente. Então, a Ásia é um universo incrível a ser explorado. E aí a gente leva as pessoas para fazer essas expedições. É muita informação nova também, né? Que às vezes você não tem. Olha, a Marina Real e o Geraldo Santos estão falando aqui que eles vão. Agora eu não sei se eles vão para a Indochina, para Indochina não, para a Tailândia, que acabou de entrar, que eu vi, ou para o Egito. Para você. Ele Oi, Carlito, tudo bem? Que vai para a Tailândia. Agora, vai para a Tailândia? Agora o Geraldo, vambora, Marina. Bom, Marina é da casa, né? Marina está sempre nos grupos. Que delícia, Marina, que bom! Olha, sabe o que você falou assim, umas informações muito importantes sobre as mulheres lá de Mianmar, que
elas estão vivendo essa situação precária, como você falou, elas estão Muito. expatriadas. São. Elas E são. às vezes a pessoa vai lá, tira uma foto e nem tem noção Não, exato. da situação que elas estão. E eu acho que é muito importante, inclusive, que sejam feitas doações, quando eu sempre falo para os passageiros para fazerem as doações na tribo, na aldeia, porque elas têm carências de tudo. E são tão bonitas, né? É porque mas é uma vida difícil. Elas estão ali, elas têm limitações, e a gente não tem que olhar essas coisas como se nós estivéssemos entrando num zoológico. São seres humanos que têm uma vida, uma história por trás daquilo. É isso que eu gosto de contar para as pessoas, para que as pessoas tenham muito, muito respeito, para que as pessoas tenham já um conhecimento e um amor naquilo que elas estão vendo, né? Então, por isso eu acho muito bacana visitar essas aldeias, conhecendo a história das aldeias, ir nos santuários de elefante, entendendo o que acontece, né? O porquê que a gente evita o turismo que envolva o animal, Esse essas outro coisas. trabalho também que eu acho que você faz também muito importante, você falou também dos dromedários do Egito. Por que que você não fala para as pessoas andarem nos dromedários, tirarem foto, porque eles são maltratados? Porque muitas vezes as pessoas vão tirar fotos e não sabem disso. Então, Dri, mas E aí, é tão assim, você sabe que eu aprendi uma coisa? Às vezes o seu passageiro, ele quer aquela foto. E assim, e quando a gente fala, tem muitos que não são. Por exemplo, eu conheço na Índia fazendas de camelos, e ali em desertos, né, são oásis, aonde na Índia eles criam camelos e fazem corridas de camelo, como a gente tem aqui no jockey, por os exemplo. cavalos. E eles são extremamente bem tratados. Então isso, veja bem, eu não estou falando que é uma coisa geral, mas assim, eu não vou lá para andar no camelo. Mas, aliás, quer saber? Ninguém do meu grupo, eu não consigo me lembrar de ninguém que tenha feito isso. Porque muitas vezes, assim, eles enfeitam, eles estão sempre lá, todos lindos e tudo. Eu acho bonito ver, porque, claro, é local. Mas, assim, eu particularmente evito esse tipo de andar e tal, montar e essas coisas, enfim, eu não gosto. Mas assim, não é que eu acho que cada um faz aquilo, né, que acha que deve, mas a gente sempre orienta e eu evito proporcionar isso, ou seja, eu não faço uma coisa voltada para isso, né? E é tanta coisa para Você ver que no falou final nem dá, dos mas as elefantes na fotografias são Índia, por bárbaras. exemplo. As fotografias Você são falou dos bárbaras. elefantes na Índia, que você tem essa preocupação. Eu tenho, porque, por exemplo, tem alguns lugares, por exemplo, lá, que você até faz um passeio, né, no Agra Fort, que você anda você sobe uma rampinha de uns 800 metros ali, normal, tudo. Eu ofereço para quem quiser ir de jipe ou quem quiser ir no elefante, mas ali eles são regulamentados, eles têm um horário de trabalho, o governo cuida disso. Então, ali tudo bem, mas assim, tem várias ofertas, e caríssimas, inclusive, de safaris com animais, com elefantes e tudo. E isso daí eu nunca fiz e nunca levei para fazer, embora conheça todos, porque no final a gente está ali, nós somos amigos das pessoas que têm fazendas lá, enfim, mas é um mundo totalmente, é um mundo exótico. É um mundo muito exótico. É você estar andando na rua e você vê passar camelo, macaco, elefante e tudo junto e embolado. É um mundo exótico, é um outro mundo. Por isso eu acho que é tão interessante essas viagens para o Oriente. E também para a África do Norte, para o Egito, que é um pouco diferente, que sei lá, não é tão assim, eu acho que não te choca tanto quanto uma Índia, mas tem muito conteúdo, né? Eu acho incrível. É importante a gente abrir a cabeça, né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente passou tanto tempo trancada e com tantas mudanças, aí a gente já partir para um Egito desse da vida, já fala, nossa, E o Egito está aberto, né? O Egito hoje, para entrar no Egito,
até por falar as pessoas da parte de trâmites, né? As pessoas não precisam tirar o visto aqui. Tem muita gente que tira o que quer, agência que não sei por que tira o visto aqui, manda o passaporte para Brasília. A gente tira o visto assim que chega no Egito. Então a nossa equipe já está esperando a gente antes da imigração. E é tudo facilitado. A gente já chega lá, já tira. Agora tem a questão do teste do Covid, que tem que ser apresentado nesse momento. São com 72 horas antes. Você faz o seu visto e já entra fácil. Então, assim, é descomplicado. O Egito é extremamente prático para o turismo e descomplicado. Que maravilha. Então, vamos encerrar aqui, Marta. Vamos agradecendo todo mundo que participou dessa live. Pessoal tão bacana, legal. Viajantes, que eu acho que... Espero que vocês tenham gostado, viajado aqui com a gente. Para mim foi um prazer enorme poder ouvir você, Marta, contando que bom. Então, todas essas dicas. Falar de viagem é sempre bom e eu acho que as pessoas esse ano, depois dessa pandemia, dessa coisa de ficar trancado e muito privado, né? Não só de viagens, mas de ver o outro, né? De ver os amigos, de ir, de dar um abraço, que é uma coisa tão básica, né? De dar a mão, todo mundo agora cumprimenta assim, tal, ninguém se encosta mais. Então, eu acho que voltar a viajar, bom, não só para mim que gosto, mas eu percebo que isso é um desejo tão grande, sabe? Cada post que eu coloco, não só nos meus, mas no de outros colegas e que também trabalham com turismo, as pessoas estão com muita gana de sair, de viajar, de viver, sabe? Foi um ano bem difícil para todo mundo. Gente, olha, muito obrigada pelos coraçõezinhos. Espero que vocês façam uma ótima viagem, aproveitem, porque a vida é para isso mesmo, para aproveitar. Acho que essa viagem, como a Ana Lu falou, é uma viagem mesmo para Disney. Para mim, é uma viagem realmente para uma outra civilização. Para mim, sem dúvida, uma... Hã? A Ana está falando, é uma viagem, você tem que vir com a gente. Para história... Hã? A Ana está falando, você tem que vir com a gente. Olha, sim, eu vou. É uma viagem todo mundo que estiver na live, venham. História. O Egito Antigo, a gente que leu Caibalion, é um povo de uma sabedoria. Então, a gente poder pisar esse solo que eles pisaram e, assim, pensar que essa viagem termina no Mar Vermelho, que tem toda essa simbologia. É beber na fonte, Então, é o que eu falo, o grupo vai ser maravilhoso. Olha, quem tiver interesse, me manda um direct. Nós vamos ter 2 grupos. O primeiro praticamente já está cheio, mas tanto é que eu acabei abrindo outro. E é uma viagem imperdível, vale a pena fazer. Eu cuido de todos os detalhes, a gente ri muito na viagem, é super divertido. Ana Carla, você tem que ir. Ana Carla também é uma viajante, conhece muitos países aí, o mundo inteiro, seu irmão também, a família inteira tem que ir. Ana, vambora! Vambora, gente. Setembro, que é aniversário da Ana Carla, 2021, só alegria para todo mundo. Ai, que ótimo! Marta. Vamos passar lá. O ano passado, meu agora já é 1º de fevereiro, o ano passado eu passei ele na viagem. Eu não estava no Egito, eu estava na escala em Istambul e a gente dormiu 2 noites em Istambul. Eu passei em Istambul ano passado, meu aniversário. Esse ano eu vou passar aqui. Que dia que é o seu aniversário? 1º de fevereiro. Ai, que delícia. Passo 25 anos, olha que lindo. Conta um pouquinho. 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Então tá, então olha, maravilha, eu vou salvar essa live. Quem quiser aí de novo ouvir e recomendar para os amigos, já manda por esse aviãozinho. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Tchau, super beijo. Obrigada. Tchau. Legal, gente. Essa foi a Marta Salles, uma pessoa que faz viagens maravilhosas. Ela conhece muito o mundo, já viajou para
não sei quantos países e ela faz viagens com extremo cuidado. Eu vou salvar essa live aqui no IGTV e também vou subir para o nosso canal no YouTube. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Obrigada. Tchau. Deixa eu fechar aqui.